Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 5 de Tishrei, 5.784 a contar da criação, 20 de setembro de 2023 da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos hoje no quarto dia da semana, é o quarto dia para o Shabat. Nós estamos então na nossa quarta aliá da nossa Parashá Haazinu, que significa ouçam, ó céus, né? Haazinu, ouçam, que é exatamente o princípio da nossa Parashá da semana, em que Moshe esteve aí dizendo ouçam, ó céus, porque ele se encontrava mais próximo do céu do que da terra, e nesse sentido mostrando que nós precisamos nos elevarmos no nosso dia a dia para estarmos mais próximos do céu do que da terra. Então, por isso, Haazinu é a Parashá da semana, nesta semana após Rosh Hashanah e que antecede Yom Kippur, né? A tardezinha do domingo, dia 24 de setembro, né, a partir das 17 horas e 43 minutos, inicia-se o grande jejum de Yom Kippur, o dia da expiação. E vamos até segunda-feira, às 18 horas e 37 minutos, para encerrarmos o grande jejum de Yom Kippur, né, o dia da expiação. Popularmente ficou conhecido como o dia do perdão, né? E por ser uma forma popular, acabou ficando mais dia do perdão. Mas é o dia da expiação. Exatamente em Yom Kippur que nós fazemos a confissão dos nossos pecados, né, das nossas iniquidades na presença divina. Então, nesse sentido, somos chamados realmente a Teshuvah, ao arrependimento, né, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, para que Yom Kippur seja o dia da nossa expiação, que sejamos de fato lavados, purificados de toda iniquidade e pecado, e que nós sejamos de fato uma boa oferta, um bom perfume para o nosso Deus. E assim nós estaremos, sem sombra de dúvidas, numa contínua conexão com Hashem. E aí, Yom Kippur trata-se exatamente do dia da expiação, é onde que a expiação vem selar, né? Por isso, Gemar Hatimah Tová, que significa que tenhas um bom selo final. É Yom Kippur que nós somos selados definitivamente, carimbados para um ano bom ou não, né? Para um ano bom e doce, né? Ou não, né? Depende da nossa atitude, da nossa reação, exatamente da nossa... como que nós vamos nos comportar realmente nessa Teshuvah. Nós vamos fazê-la com integridade, honestidade, transparência, com verdadeiro arrependimento, ou nós vamos querer tentar enganar a Deus? Então, por isso, Yom Kippur, né, é o carimbo final, para sermos selados para um ano bom e doce, ou não, depende da nossa atitude, né? Então, por isso é importante, nesse sentido, estarmos conectados com a questão Haazinu. Haazinu, os nossos mestres trazem para nós que, na realidade, a canção Haazinu, ouçam, Moshe, ele convoca todo o povo, né, o povo judeu, para responder com glória a Deus, toda vez que ele menciona o nome de Deus durante a canção Haazinu. Moshe prefaciou a canção, né, com o ensinamento: sempre que eu mencionar o nome de Deus, louve-no respondendo amém, né? Esse amém, ele tem o N de navio no final, e não o M de maracujá, né? É o N de navio no final, né? Então, o verdadeiro amém bíblico é esse, que vem o N no final. No hebraico chama-se nun, né? A palavra, a letra nun, né? Que tem este nome, nun,
e a letra Nun significa realmente o N de navio. Então esse Amém, né, ele é um acrônimo que diz que Deus é rei fiel e justo para cumprir esta palavra. Então por isso esse Amém traz para nós essa palavra, ok? O outro amém com M no final realmente não é bíblico, não está na Torá, né? Então aí tem problemas sérios aí de interpretações e não trazem coisas boas, porque é mais uma invenção dos homens que impede com que as pessoas realmente deem a glória devida a Deus, ok? Então por isso os nossos sábios aprenderam que esse versículo, que após cada bênção recitada, que era recitado no Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém, o povo deveria responder: bendito seja o nome de seu glorioso reino para todo o sempre, né? Que nós temos aí geralmente na questão do Shema, ok? Nós também observamos a regra responder com uma bênção. Sempre que o Hazan, quem que é o Hazan? É o cantor oficial da sinagoga judaica, né? As comunidades e as sinagogas Bnei Noach pode ter um Hazan? Sim, pode ter, desde que ele seja devidamente, né, preparado, treinado para fazer as canções, né, as preces numa forma da canção. Cada prece, nas suas palavras, tem realmente segredos dentro da canção. Então, não é simplesmente cantar por cantar, mas é entender o que diz o cântico, né? Então, é algo muito profundo, muito singelo, né? Então, quando o Hazan ele cantava no templo e mencionava o nome de Deus numa bênção, e quando, né, o povo escutava o Hazan fazendo esta bênção, então o povo, né, as pessoas que ali estavam presentes, elas respondiam com Amém, Amém, né, com o N no final. Dessa forma, então, quando o povo, as pessoas respondiam com amém a uma bênção, é ainda mais notável aquele que está recitando a bênção. Então, quando o Hazan ele faz a bênção, né, no seu louvor, no seu cântico, né, que é totalmente especial, é muito sublime, né, o cântico do Hazan. Mas o povo que ali está, as pessoas que ali estão, quando elas escutam o Hazan cantando o nome de Deus dentro da bênção, e aqueles que ali estão falam Amém, os nossos sábios dizem que aqueles que assim o fazem são mais notáveis, mais nobres do que aquele que está recitando a bênção, entendeu? Por quê? Porque a pessoa ela está realmente reconhecendo que Deus, o único soberano sobre todos e tudo, que realmente nele está todo o poder e dele emana toda a bênção, né? Então ele reconhece dessa forma que em Deus, somente nele existe todo o poder e que somente dele emana toda a bênção para aqueles que se refugiam nele. Então a obra de Deus é perfeita, todos os seus caminhos são absolutamente justos, né? O começo da nossa canção Haazinu. Então, no desenrolar da canção, Moshe, ele pronunciaria duros castigos se os judeus abandonassem a Torá. A pessoa pode aceitar a punição de boa vontade se estiver convencido de que ela realmente merece a punição. Então, Moshe, ele começou declarando a absoluta justiça dos caminhos de Deus. Por isso que Haazinu, ela começa desta forma aí. E a nossa aliá de hoje, ela fala exatamente desses castigos, né? Em que o povo judeu, por se desviarem dos caminhos do Eterno, por se desviarem dos seus mandamentos, da Torá, né, se desviar da vontade divina. Então nós vamos ver aqui algumas questões em que o povo levantou a ira divina, né? Então por isso que aqui os nossos sábios falam que
a pessoa pode aceitar a punição de boa vontade se estiver convencido de que a merece. Então, a punição em si, ela acaba sendo mais suave, por assim dizer, né, quando a pessoa realmente reconhece que ela merece o castigo, a punição, porque ela se rebelou contra a vontade divina. Então, é esse sentido aí que nós temos com referência a isso. Então, a nossa quarta leitura, ela está no capítulo 32, né, de Deuteronômio, a partir do versículo 19 até o versículo 28. Entre outras coisas, nós temos aí: Deus viu isto e se enfureceu, provocado por seus filhos e filhas. Então ele disse: eu ocultarei minha face deles, eu verei qual será o seu fim, pois eles são uma geração que transforma minha benevolência em ira, filhos que não têm sinais de minha boa educação. Eles me enfureceram com algo que não é um Deus, ou seja, abandonaram o único e verdadeiro Deus e criaram para si idolatria. Provocaram minha ira com seus absurdos, assim eu os farei enfurecidos por uma nação sem nome. Eu provocarei sua fúria com uma nação vil e herética, ou seja, as nações idólatras, Deus permitiria serem os instrumentos de Deus para corrigir, castigar o povo judeu, para que realmente eles pudessem fazer a techuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Pois um fogo se acendeu em minhas narinas, diz o Eterno, e ele queimará você até as profundezas de seus alicerces. Ele consumirá sua terra e sua produção, colocando em chamas Jerusalém, que está fundada sobre montanhas. É exatamente o que nós vimos aí, o que aconteceu na destruição do segundo templo, né? Realmente toda Jerusalém foi queimada até os seus alicerces, né? Eu acrescentarei infortúnios sobre eles, eu acabarei minhas flechas neles. Eles ficarão inchados pela fome e serão atacados por demônios alados e serão destruídos pelo demônio Meriri. Eu mandarei dentes de animais sobre eles, com o veneno daquelas cobras que rastejam no pó. De fora da cidade, a espada de exércitos invasores os abaterão, e terror destruirá as câmaras do coração, até mesmo de rapazes e moças, e de recém-nascidos com idosos. Eu disse em meu coração que eu os dispersaria, fazendo sua memória desaparecer dentre os homens. Não fosse pelo ódio do inimigo se amontoando contra eles. Talvez seus adversários atribuíssem seu poder a uma força estranha. Talvez eles clamassem: nossa mão foi triunfante. E não foi Deus quem fez tudo isso, pois o inimigo de Israel é uma nação destituída de bom senso, e eles não têm nenhum entendimento para ver que sua vitória viria de Deus, né? Então, de forma mais simples aqui, para que possamos, né, compreender aqui a ira divina, exatamente porque o povo judeu abandonou as águas puras e criaram para si cisternas rotas, ou seja, criaram para si cisternas, todo mundo sabe que é um reservatório de água, e as águas não são límpidas, não são puras, são águas sujas normalmente, né? Então, abandonaram a mim águas límpidas, né? E o profeta, ele chora por isso. E nesse sentido, então, abandonaram a fonte dos mananciais das águas límpidas e criaram para si cisternas rotas, né? Criaram cisternas sujas e ali vieram matar a sua sede em águas impuras. Obviamente, tudo aqui tem um sentido espiritual, né? Os dentes, as flechas, as cobras, né? Etc. e tal.
Fisicamente, muitas coisas ruins aconteceram com o povo judeu, e nós vemos isso daí. Tivemos a destruição do segundo templo e tivemos aí o famoso holocausto, não é verdade? Então, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, Deus é que vai se explicar isto numa forma mais plena, para que haja um conhecimento e entendimento pleno nos dias da redenção final. Até lá, nós não temos que ficar procurando pelo em ovo, né? E nem ficar chorando leite derramado, como diz o outro. O que nós precisamos de fato é estarmos, né, solidários ao nosso irmão judeu e realmente juntos, ombro a ombro, transformarmos este mundo para ser a moradia de Deus, ok? Dentro dessa própria canção há as profecias do povo abandonar a fé monoteísta com fundamento judaico e com a orientação dos seus líderes e transformar, né, realmente a adoração ao único Deus em adoração a imagens e esculturas, a ídolos de pedra, de madeira, de prata, de ouro, de cobre. Então acabaram deformando, né, de fato, a sua verdadeira adoração em coisas bestiais. E com essas idolatrias veio também os desvaneios da ética, da moral e da espiritualidade, né? O povo trilhando caminhos realmente que Deus disse nesse momento que eles estavam para tomar posse da terra prometida. O que estas 7 nações estão fazendo até aqui, que vocês não copiem absolutamente nada. Entre outras coisas, eles sacrificavam os filhos primogênitos ao deus Moloque. E isso estava aí dentro realmente de sacrifícios humanos. E como Deus nunca pediu sacrifícios humanos para qualquer questão, muito menos sacrifício humano para perdão de pecados, ok? Então, Deus estava de forma bem clara proibindo que eles fizessem sacrifícios humanos, como aquelas 7 nações que estavam na terra prometida o faziam. Por isso, entre outras coisas, né, realmente o tal de cordeiro que tira o pecado do mundo, né, sendo um homem, né, que foi aí intitulado como Messias e que foi sacrificado através de tortura, escárnio, segundo os ditos deles, né? Uma oferta para perdão de pecados, onde esse ser humano ele foi torturado de uma forma impossível de um ser humano suportar realmente aqueles estragos da tortura que são mencionados pelos seus escritos, né? Ainda mais tratando-se dos romanos, que eles conheciam muito bem a arte da tortura, né? Então, dessa forma aí, como eles escrevem aí, os romanos, torturando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está totalmente fora de qualquer base bíblica do Pentateuco ou da Torá, como queira. Não existe base para isso. Por quê? Porque Deus ele proibiu explicitamente que o povo judeu fizesse sacrifícios humanos. Então, era proibido isso daí de fato, né? E outro detalhe que nós temos aí, todo sacrifício animal, né, tinha que obedecer às regras da Torá, né? Onde o sacrifício, o animal, ele era sacrificado por um shochet, né? Uma pessoa dentro da tribo de Levi, especialista realmente, com a sua lâmina hiper amolada, para evitar uma dor maior para com o animal. Então o animal ele sentia o mínimo de dor. Entre outros detalhes também, a própria Torá, por ordenança divina, fala bem claro que o sacrifício ele não pode sofrer nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de tortura, nenhum tipo de um ambiente hostil
todo animal sacrificado, ele tinha que repousar, ele tinha que estar em tranquilidade, ele não podia sofrer nenhum tipo de agressão. Agora, o tal de cordeiro que tira o pecado do mundo aí, apanhou que nem não sei o que, foi torturado, cuspido, xingado, e quer dizer, infringiu todas as regras da Torá. Então, só aí é um sacrifício abominável, é um sacrifício não aceito por Deus. Outro detalhe, a Torá fala que o sacrifício não pode ser tirado de dentro dos limites do templo, né? E o tal de cordeiro aí, que tira o pecado do mundo, foi tirado fora da cidade. Piorou a situação. Aí se tornou ainda mais do que sacrifício impróprio. Tornou-se um sacrifício hostil a Deus, uma abominação. Então, ao analisar aquilo que eles chamam de cordeiro que tira o pecado do mundo, ele infringiu todas as regras da Torá. Então, é um sacrifício não aceito por Deus. E o detalhe, né? É um sacrifício humano, muito menos aí. Deus não aceita sacrifício humano. Ponto final. Né? É uma questão da pessoa parar para pensar e não ir com as suas emoções, porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu aprendi assim e vou morrer assado. É assim, você vai morrer assado se continuar com isso daí. Por isso, o intelecto que Deus nos deu, a inteligência, é para que nós possamos ver as coisas, analisar e tirar conclusões com sabedoria. Entendeu? Então, é esse caso aí. Então, por isso, o povo judeu foi advertido para que, ao entrar na terra prometida, não fizesse absolutamente nenhuma das coisas que aquelas 7 nações faziam, entre elas sacrifícios humanos, entendeu? E então, né, depois Moshe, no próprio cântico, tem a visão profética e vê que realmente eles vão abandonar o caminho de Hashem, o caminho do Eterno, e vão entrar nas mesmas práticas daquelas 7 nações. Então, por isso, ele levantará nações para que sejam instrumento de Deus para praticar a justiça. Porém, estas nações, desde aqueles tempos até o presente momento, elas abusaram da liberdade que Deus deu para que fossem instrumentos para poder realmente infligir ao povo judeu, né, essa perseguição. Eles foram além dos limites e responderão por isso sem sombra de dúvidas, tanto neste presente momento, nesse presente mundo, como também do outro lado vão responder por isso, porque cometeram excessos, né? Excesso. Então, por isso, amados, nós vemos aí na prática aí da leitura, né, realmente toda essa questão do ódio do inimigo contra o povo de Israel. Passaram dos limites e vão responder por isso daí. Tem respondido no passado, tem respondido no presente e responderão no futuro. Por isso que o versículo 28 diz: o inimigo de Israel é uma nação destituída de bom senso. Né? Então os inimigos de Israel não têm um bom senso. Tanto é que procuram de todas as formas, entre elas, denegrir o Messias judeu. Né? Também vão responder por esses abusos que estão cometendo através dos milênios, ok? Então, amados, nesse sentido é a nossa leitura, e o nosso mestre, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala aqui, baseado no versículo 19, né? Deus viu isso e se enfureceu, provocado por seus filhos e filhas, né? Então, os filhos de Deus que agem sem educação. Ao se referir a nós como seus filhos, Deus está esclarecendo a todos que nunca cortará sua relação conosco e que nunca poderemos romper nossa relação com Ele. Da mesma forma que os pais jamais podem se desconectar de seus filhos e eles também nunca podem se desvincular de seus pais,
A relação entre pais e filhos é tão essencial e tão forte que, por mais seriamente que seja posta à prova, no final das contas sempre prevalecerá sobre todo o comportamento que possa parecer ameaçá-lo. Ou seja, de forma bem simples, pais e filhos, filhos e pais, não tem como desvincular isto. A partir do momento que os pais deram à luz filhos, os filhos sempre estarão conectados com os pais, por pior que eles sejam. E os filhos estarão conectados com os seus pais por todo sempre, por pior que sejam os seus pais. Então essa conexão, ela não tem como quebrar. Porque o filho, por pior que seja, aconteça o que acontecer, ou foi parar no hospital, ou foi parar na polícia, ou qualquer coisa semelhante, vão ligar para quem? Para os pais do bebê, para os pais da criança. Ó, nós estamos com o seu filho preso aqui. Ó, nós estamos com o seu filho internado aqui. Quem que vai correr para lá? São os pais. São os pais. Entendeu? Então, esse vínculo pais, filhos e pais é uma coisa que está intrínseca no ser humano. Não tem como tirar isso daí. Um filho pode dizer que ele odeia seu pai e sua mãe, que é proibido, ele está violando um mandamento, que é honrar pai e mãe, e ele vai responder por isso daí. Mas por mais que ele diga que ele odeia pai e mãe, né, na hora do pega para capar, como diz o outro, né, o filho vai correr para saber o que está acontecendo com seu pai e com a sua mãe. E a mesma coisa os pais com relação aos filhos. Então, nesse sentido, o nosso Rebbe Menachem Mendel traz essa comparação, porque nós somos chamados filhos de Deus. Deus não nos provoca a ira alguma, mas nós provocamos a ira divina. Deus não é mau em momento algum, mas nós sempre somos maus para com Deus, para com a desobediência aos seus mandamentos. Então é nós que provocamos a ira divina. Simplesmente isso. Então, por isso, vem todas estas coisas pertinentes à desobediência, à rebeldia contra Deus. Portanto, não tem sentido nenhum tentar se esconder ou fugir desta relação, e tampouco pensar que tal vínculo alguma vez possa deixar de existir. O amor de Deus por nós é infinitamente mais forte que qualquer coisa que pudéssemos fazer para debilitá-lo. O que o nosso mestre, o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós, nesse sentido aqui, é que por mais que nós possamos provocar a ira divina, ainda assim ele se mantém como pai e nos reconhece como filhos. Então a sua punição para conosco não é uma punição para nos destruir, não é uma punição no sentido de nos castigar e simplesmente detonar conosco. Ou seja, a punição divina é para que nós o reconheçamos, o quanto que ele é misericordioso. Porque se de fato ele fosse nos tratar segundo os nossos pecados, como está escrito em várias partes de Salmos, por exemplo, nós já teríamos sido destruídos há muito tempo. Há muito tempo. Nós já tínhamos deixado de existir. Mas ele permanece Pai das misericórdias. Por mais que possa doer nele o castigo, a punição sobre nós, que não é para a destruição, mas é exatamente para nos despertar para aquilo que nós fizemos de errado, para nos corrigirmos e fazermos a verdadeira techuvá e voltarmos a ter uma comunhão com o nosso Pai Celestial, conexão com o nosso Pai Celestial mais forte, mais presente, mais real. É para que isto venha se solidificar na nossa vida, no nosso dia a dia, porque ele jamais deixará de tratar você como filho. Tenha certeza disso, tenha convicção disso. Então, seja qual for a situação que você esteja passando, lembre-se que é o Pai que está trabalhando contigo. É o Pai que está tratando contigo. Entendeu?
e não o contrário, no sentido de que o Pai quer destruir você, em absoluto isso. Ok? Baruch Hashem. Estamos nos preparando para Yom Kippur, né? Então, nós temos o Yom Kippur no domingo para segunda-feira, no dia 24 para o dia 25, agora, no próximo fim de semana. Então, o grande jejum de Yom Kippur, ele vai começar às 17 horas e 43 minutos do domingo e vai até às 18 horas e 37 minutos, certo? Então, no domingo, às 17 horas e 43 minutos, é o acendimento das velas especiais de Yom Kippur. E na segunda-feira, às 18 horas e 37 minutos, é o momento da Havidalah, a separação de Yom Kippur para os dias comuns da semana, e já nas sequências começa a se preparar para Sukkot, festa de alegrias, né? Então nós vamos sair realmente de Elul, Rosh Hashanah e Yom Kippur, né, dias temíveis, para podermos adentrar em Sukkot, festividade, alegria, etc. e tal. Então nós vamos sair do dia da expiação, Yom Kippur, e vamos nos regozijar em Sukkot, ok? Então, nesse próximo fim de semana, nós estaremos aí, né, amanhã, quinta-feira, sexta-feira, sábado, nós estaremos falando, repetindo, né? E nos nossos grupos das redes sociais, nós estaremos compartilhando o calendário, né? Os horários das reuniões que teremos pela frente, ok? Então, na madrugada de sábado para domingo, que na realidade é madrugada de domingo, às 5 horas da manhã, né? Nós estaremos, né, a Edna e eu, nós estaremos aqui deste lugar que nós fazemos aqui à tarde com a Torá, né, dos nossos estúdios aqui, por assim dizer, né, apesar que está longe de ser um estúdio, é a sala da casa, né, o sofá da dona Edna já foi tomado aqui por livros, pastas, etc. e tal, né? Então, quando as visitas chegam, a gente fala, puxa a cadeira e senta no chão, porque o sofá está ocupado. Né? Então, nós vamos fazer aqui, né, do nosso, entre aspas, estúdios, né, nós vamos fazer aqui o caparote, né? Então, nós vamos estar explicando aí com mais detalhes amanhã até sábado, né, o que é o caparote e aquilo que nós vamos fazer aqui, a Edna e eu, na madrugada de domingo, às 5 horas da madrugada, ok? No domingo, a partir das 17 horas e 43 minutos, é o horário oficial de entrarmos em Yom Kippur. Porque a partir do momento que se acendem as velas especiais, as luzes especiais de Yom Kippur, então já se recebe Yom Kippur. É igual ao Shabat. A partir do momento que se acendem as luzes especiais de Shabat, então já é Shabat. Então o cumprimento passa a ser Shabbat Shalom. Entendeu? Então a mesma coisa aqui para Yom Kippur. E é o mesmo horário que se inicia o jejum, o grande jejum de Yom Kippur, né? Então já falamos aqui rapidamente, né? Vamos repetir. Quem tem problemas de saúde precisa trabalhar, né, na segunda-feira, que é obrigado a trabalhar, não pode fazer o jejum para não ter problemas de saúde, ok? Quem tem algum problema de saúde, né, tem que tomar cuidado, não pode fazer o jejum, que pode trazer danos à sua saúde. Ok? Numa dúvida, consulte o seu médico, né? Fale para ele sobre o jejum, abstinência completa de comer e beber, né? Durante aproximadamente 26 horas. E aí o seu médico, ele vai dizer se você pode ou não fazer, ok? Na questão de dúvida. Agora, se você realmente tem problemas de saúde, toma medicação, então você já tem a certeza que não precisa, que não pode fazer o jejum, que aí você vai trazer problemas sérios para a sua saúde, ok?
Então aí você vai precisar realmente aí substituir o jejum com uma tzedakah, né, no valor de 3 marmitex, e aí você envia para a sinagoga sede do Brooklyn, lá do nosso Rav Yaakov Gerenstad, para fins sociais, né? Ou você pode também enviar para uma comunidade Beninu, uma sinagoga Beninu regional, da sua preferência, que você queira ou fazer, ok? Eu quero dividir um pouco aqui, um pouco ali, também fica a seu critério. O importante é não deixar de fazer, certo? Deixar de fazer a tzedakah, ok? Para quem não vai fazer o jejum, ok? E aqueles que vão fazer o jejum, então ele vai começar o jejum às 17 horas e 43 minutos e vai até segunda-feira às 18 horas e 37 minutos. Vai dar aí aproximadamente, né, quase 26 horas, né? Na realidade aí, vai dar quase 26 horas. Então, precisa tomar cuidado com referência a isso daí. Nesse nosso canal aqui do Facebook, nós estaremos transmitindo, né, toda a prática, né, toda a questão que envolve Yom Kippur, ok? Então, em Yom Kippur, nós vamos ter aí às 5 horas da madrugada do domingo, às 5 horas da madrugada, a Edna e eu, nós estaremos fazendo por esse canal o serviço de caparote, na madrugada de domingo, 5 horas da manhã. Depois, à noite, né, 99,9%, né, indica que nós vamos estar aí a partir das 19 horas, transmitindo o serviço da noite de Yom Kippur, né? Entre eles as preces da noite e o Kol Nidrei, né? Estaremos transmitindo à noite. Então nós vamos fazer o serviço de caparote no domingo, 5 da madrugada. A partir das 19 horas poderá haver uma alteração no horário, né? Às vezes poderemos começar às 18 horas. Estamos aí definindo algumas coisas para podermos ter o horário oficial, mas vamos comunicar aí, sem sombra de dúvidas, até sábado, ok? Então, 18 horas ou 19 horas será o serviço noturno de Yom Kippur. Depois, na segunda-feira, nós temos aí as bênçãos matinais e as preces matinais, que é também um serviço longo, é um serviço especial de Yom Kippur. Nós estaremos fazendo aqui através dos nossos estúdios, entre aspas, né, para dizer, né, estúdio, para não falarmos aqui, ó, estamos na sala da Dona Edna, né? Então aqui, entre aspas, né, do nosso estúdio, vamos estar fazendo aqui as preces da manhã, o serviço da manhã, ok? À tarde, onde nós vamos ter aí as preces da tarde e mais, né, a Neilá, que é o serviço da noite de encerramento de Yom Kippur, nós estaremos fazendo diretamente lá da sinagoga Beninu regional Bauru, para o Brasil e para as nações também, ok? Então, na sinagoga nós estaremos fazendo a noite de Yom Kippur e o serviço da tarde, a Minhá, e emendando com Neilá, o serviço da noite, que é o serviço de encerramento de Yom Kippur, ok? Os detalhes nós estaremos falando aí até sábado, vamos falar com mais detalhes aí. Aqui no nosso estúdio, por assim dizer, nós estaremos fazendo o serviço de caparote na madrugada do dia 5, domingo, aliás, às 5 horas da madrugada do domingo, dia 24 de setembro, e o serviço da manhã na segunda-feira, nós estaremos fazendo aqui, ok? Então, esse é um resuminho que nós estamos fazendo aí, para já ir preparando os amados aí para esta questão. O jejum, né, amados, ele vai ser feito aí por pessoas, né, por Benei Noah, em vários lugares do Brasil e do mundo, estarão fazendo o grande jejum de Yom Kippur. Então, por isso, vamos estar unidos, né, com o nosso irmão judeu e, ao mesmo tempo, com os nossos irmãos Benei Noah,
né? Tanto no Brasil como fora do Brasil, que estarão assim o fazendo. Há 5 aflições de Yom Kippur são colocados em ênfase, né, para que o penitente, o Baal Teshuvah, né, o Baal Teshuvah significa o penitente, né? Baal, na realidade, é Senhor, Teshuvah é retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, ok? Então, Baal não é um Deus. Muitas vezes as pessoas aí no mundo religioso falam que Baal é um Deus, não é bem isto. Baal significa Senhor, ok? Então, Baal, Senhor, Teshuvah, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. O que significa isso? Senhor, Baal, Teshuvah, Senhor do retorno a Deus para o arrependimento. Então, resumidamente, Senhor do arrependimento, ou mais resumido, como os nossos mestres trazem, né? Os penitentes. São aqueles que reconhecem o seu erro, o seu pecado, sua iniquidade, faz um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Baal Teshuvah significa, você é Senhor do seu arrependimento. Entendeu? Então aquela questão lá de o profeta Elias e os profetas de Baal, não é que o nome em si, Baal, é idolatria, mas é que aquela divindade que estava em questão ali com os sacerdotes de Baal, é que aquela entidade, aquela idolatria, eles chamavam de Baal, ou seja, o meu Senhor, o meu Deus, etc. e tal. Então, entendeu? É nesse sentido aí, ok? Para separar uma coisa da outra aí. Então, por isso, são 5 as aflições que os nossos mestres trazem no sentido do Yom Kippur, o dia da expiação, ok? Devemos nos abster de comer, beber, lavar ou untar o corpo, calçar sapatos de couro e ter relações íntimas, né? Então, por isso, todo casal, o marido e a esposa, em Yom Kippur não coabitam para relações íntimas, né? Não tem beijinho, não tem abracinho, não tem esses detalhes aí também, ok? É afligir a alma, entendeu? Então é a aflição das almas. Calçar sapatos de couro, porque o couro está remetido ao sacrifício dos animais, ok? Lavar ou untar o corpo, quer dizer, durante o jejum de Yom Kippur, você não pode tomar banho de forma alguma, a não ser uma questão realmente de saúde. Você tem um problema de enfermidade, você precisa tomar banho. Aí é uma outra história. Tem uma prescrição médica nesse sentido, então a pessoa já está enferma, ela já não está de jejum, obviamente, então ela precisa tomar banho por causa de algum tipo de enfermidade que é necessário, é um outro detalhe. Mas lavar ou untar o corpo significa não vai fazer nada por prazer, por satisfação própria, não vai tomar banho, não vai untar o corpo, não vai passar óleos aromáticos, cremes e companhia limitada, certo? Não vai beber absolutamente nada, é abstinência completa, não vai beber absolutamente nada. Por isso que quem tem problemas de saúde, não é permitido fazer o jejum de Yom Kippur. Ah, mas eu só vou beber água. Ou você faz o jejum segundo a halahá, que é o quê? A lei judaica, os preceitos judaicos, ou você não faz. Não vem brincar de fazer jejum de Yom Kippur do jeito que você quer. Ou você faz seguindo a halahá, a orientação rabínica, ou você não faz. É melhor não fazer do que você fazer um jejum pirata. Jejum pirata não está em foco. Muito pelo contrário. Não fazeis aquilo que as nações fazem. Que as nações gostam de fazer pirataria com tudo aquilo que é bíblico e com tudo aquilo que tem relação realmente com a prática judaica. Então, pirataria negativo. Corta. Também proibido, né, abster-se completamente de comer e beber. Né? Tem alguém que fala assim, não, eu vou fazer um jejum, mas eu só vou comer frutas. Engana que eu gosto.
Vou fazer jejum, mas só vou comer frutas. Brincadeira, né? Então, sem comentários. Ou você faz o jejum, abstinência completa de comer e beber, e não faça pirataria, certo? Ou então, se você quer fazer pirataria, é melhor você não fazer pirataria, viva a sua vida normal, para que sobre você não venha absolutamente nenhum tipo de punição. Com Deus não se brinca. Não podemos esquecer esse detalhe, entendeu? Então, por isso, essas são as 5 aflições para o afligir da nossa alma. Abster-se de comer e beber, lavar ou untar o corpo, calçar sapatos de couro e ter relações íntimas, são as 5 categorias aí dessas aflições, ok? Essas 5 aflições, vamos lá agora os detalhes. Essas 5 aflições correspondem aos 5 livros da Torá, os quais aceitamos sem interferência de nossos desejos físicos. Então, por isso que as 5 aflições que temos aqui não pode ter pirataria. Por quê? Porque os 5 livros da Torá não pode ter pirataria. Porque se os 5 livros da Torá tiver uma única palavra, aliás, uma única letra, porque a Torá ela foi escrita em hebraico. Então, se tiver uma única letra errada, ou a mais ou a menos, ou uma letra escrita no lugar errado, todo o rolo de Torá é considerado impuro e ela, portanto, ela é eliminada. Ela é eliminada. E aí começa a se escrever um novo rolo de Torá. Por quê? Porque não se aceita pirataria. Essa é a questão. Então, essas 5 aflições têm conexão com os 5 livros da Torá. E como os 5 livros da Torá não dependem dos nossos desejos pessoais, porque é uma revelação divina, a Torá veio do céu, dada a Moshe, e Moshe deu ao povo judeu e às nações. Então ela é pura. Então a Torá que Moshe recebeu no Monte Sinai é a mesma Torá que se tem hoje em dia, no hebraico, que está por aí, de fontes dignas de fundamento judaico. Não as piratarias que tem por aí, que é feito no mundo religioso, por aí afora vai. Entendeu? Com enxertos, com glosas, com suprimento, né? Suprindo algumas palavras, trocando, fazendo trocadilhos, etc. Então essa pirataria aí de Torá, entre aspas, que se oferece por aí em muitos lugares religiosos, ela é uma pirataria que não tem tamanho. A graça e a presença divina não está nisso daí, de forma alguma. Porque tem a mão do homem ali, tem o desejo do homem ali. Então, a Torá que vem de cunho fidedigno de judaísmo, essa sim é a pura Torá, ok? Então, também corresponde aos 5 sentidos, através dos quais o homem cumpre os mandamentos. E também, pelos 5 sentidos, é que ele também comete as suas transgressões. Então, por isso, há 5 vezes em que o termo nefesh, que é alma, que se refere à alma, é mencionado na leitura da Torá do Yom Kippur. As 5 denominações da alma, né? 5 níveis da alma, 5 categorias da alma. Você tem a alma, mas você tem, na realidade, 5 níveis da alma. Ou você pode dizer até 5 almas você tem. Então há 5 níveis, 5 almas. Você tem uma alma, mas você tem esses 5 níveis de alma. E nelas temos lá o Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yehidah. Então são 5 níveis da alma. Né? Numa oportunidade poderemos falar sobre esses 5 níveis da alma. Também tem conexão com as 5 imersões do sumo sacerdote no Mikveh, no dia de Yom Kippur, na época do grande templo em Jerusalém. E as 5 rezas prescritas nesse dia de Yom Kippur. Então, tudo está conectado com os 5. As 5 preces que nós temos, os 5 períodos de prece, é o Arvit, o serviço da noite, Shacharit, que é o serviço da manhã,
o Musaf, que está conectado aí com o serviço da manhã, Minha, que é o serviço da tarde, e Neilá, que é exatamente emendado com o serviço da tarde, Minha. Ao mesmo tempo que se encerra a Minha, já começa a Neilá, o serviço de encerramento de Yom Kippur. Então são as 5 rezas prescritas, ou 5 períodos de preces que nós fazemos. E pela graça e a misericórdia de Hashem, nós estaremos fazendo esses 5 períodos, né, de preces de Yom Kippur, e nós estaremos compartilhando com os amados, sem sombra de dúvidas, ok? Para finalizarmos, hoje nós temos aí o plantão, então desde já rogamos aos amados aí as preces, né, para a nossa proteção e saúde no nosso plantão noturno aí. Então, mas para encerrarmos aqui, então já falamos sobre o acendimento das luzes especiais de Yom Kippur, que vai acontecer no domingo, às 17h43, estaremos repetindo aqui o horário, ok? Então esse é um dos costumes de fazer acendimento das luzes, né? Antes desse período, é também um costume fazer uma boa refeição, para quem vai fazer jejum principalmente. Faz-se uma boa refeição antes das 17h43. Uma boa refeição, né? No sentido de alimentar o organismo muito bem, né? Não é para você comer igual um elefante, como diz os outros, né? Não é para você comer igual um elefante, se estufar todo, depois passa mal, aí fica ruim, você não vai conseguir fazer o jejum, e aí você vai ter que tomar uma medicação, porque você vai passar mal, né? Como diz o outro lá, você vai chamar o Chico, né? Vai vomitar, vai passar mal, vai ter que tomar remédio, aí você vai quebrar o jejum, etc. Então, é uma boa refeição para que você possa estabelecer tranquilidade ao seu organismo, uma alimentação saudável, né? Não uma alimentação pesada, né? Por isso você não vai comer um elefante também, ok? Mas não vai comer como um elefante, certo? Então quem vai fazer o jejum? Uma alimentação saudável, né? Uma alimentação que seja rica em vitaminas, proteínas, sais minerais e companhia limitada aí, né? Para que o organismo possa ter aí uma boa base para um período de quase 26 horas de jejum absoluto de comer e beber, ok? Então, faz uma refeição tranquila, saudável. É costume, né, no próprio judaísmo, é costume antes, né, dos pais irem para a sinagoga, é um costume judaico de abençoar os filhos, ok? Então ele abençoa todos os filhos. Não existe uma regra específica para a questão da bênção, mas os nossos mestres trazem um tipo de reza para que a gente possa refletir sobre essa questão aqui, né? Então a primeira parte dessa prece, ela diz assim, que Deus te faça como Efraim e Menashe, para o filho, né? Ou os filhos, masculino. E para as meninas, que Deus te faça ser como Sará, Rívica, Rachel e Leia, né? Literalmente falando, não restam dúvidas de que é uma bênção de pais judeus para filhos judeus, devido a exatamente toda essa ascendência por aí afora vai. Não restam dúvidas, ok? Quanto a essa questão, né? Mas nada impede que você possa abençoar o seu filho, a sua filha, né? Com as suas palavras dentro desse sentido, né? Mas fazendo essa separação específica. Na continuidade da prece tem assim: queira o nosso elevado Pai pôr no teu coração amor e temor nos filhos, no coração dos filhos, por ele, o Eterno, que o temor a Deus esteja sempre diante de ti, para que não peques, que anseies pelo estudo da Torá e pela realização dos seus mandamentos, que a visão de teus olhos seja reta, que de tua boca surjam palavras de sabedoria e que o teu coração sinta temor,
que as tuas mãos estejam ocupadas com mitzvot, mandamentos, e que os teus pés corram para cumprir a vontade de teu elevado Pai. Que ele te conceda, o Eterno, te conceda filhos e filhas justos, dedicados ao estudo da Torá e ao cumprimento das mitzvot todos os dias de suas vidas. Que o teu sustento seja abençoado e seja conquistado de forma lícita, com facilidade e com a graça de sua mão generosa. E não precises depender de outras pessoas. Um sustento que te deixe livre para servir a Deus, que sejas inscrito e selado para uma boa e longa vida entre todos os justos de Israel. Amém. Então este é um exemplo de prece. Você pode fazer desta forma, ou você pode fazer com as tuas palavras, que esteja enfocando principalmente Deus acima de qualquer questão, né? E que os filhos realmente tenham temor, reverência aos céus, reverência e temor a Deus, e que sejam dedicados com sabedoria e entendimento ao estudo da Torá, ao estudo das 7 leis de Noa e as suas ramificações, e praticando realmente as 7 leis de Noa e algum outro mandamento a mais, né, com a devida orientação rabínica, para que nós possamos continuar ombro a ombro com o povo judeu a transformar este mundo para ser a moradia de Deus, ok? Então, essas aqui são algumas coisas que nós queremos deixar para vocês aqui, né, para que se faça desta forma aí, que se faça dessa forma as orientações aí para você poder seguir dentro desse escopo, né? Porventura, havendo alguma dúvida, né, podem entrar aí no nosso zap, o DDD é 14 99715 0241, né? Pode entrar aí no nosso zap e nós estaremos aí procurando responder segundo a orientação rabínica que temos, né, recebido. E aquilo que não soubermos responder, vamos consultar o nosso rabino, o nosso Rav Yaakov Geranstadit, que é a liderança Benenua Brasil, para poder tirarmos aí as dúvidas e responder a tua questão. Estamos à disposição, ok? Amanhã nós vamos trazer para você aqui um lema que será um desafio para todo o ano 5.784. Há um versículo no livro de Salmos, há um versículo que nos desafia a fazer todo ano, né, ou diariamente, a termos esse hábito de podermos recitar ao longo da nossa jornada 5.784, né, uma forma de andar na verdade de Hashem. Então amanhã nós vamos falar sobre esse versículo aí, ok? Conto com as vossas preces e diante de Hashem fica aqui o nosso Shalom, Shalom. Até amanhã.